Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Letícia Cardoso Barreto, que é psicóloga e doutora em Ciências Humanas pela UFSC. Seu trabalho resgata e sistematiza a história do movimento de prostitutas de Belo Horizonte do Brasil, bem como o conhecimento produzido sobre a prática do trabalho sexual. Ao fazer essa imersão quase arqueológica, Letícia se interessa por analisar as diferentes relações entre os feminismos e a prostituição que emergem. É uma contribuição importante para conhecermos mais sobre esse movimento social e essa população que, paradoxalmente, está tão visível nas ruas das grandes cidades, mas que tão pouco tem sua voz ouvida. Fique agora com a nossa conversa. Meu nome é Letícia Cardoso Barreto, eu sou psicóloga, eu fiz depois o meu mestrado em psicologia também, depois o doutorado em ciências humanas e nesse período sempre trabalhando especialmente com a questão da prostituição e da relação da prostituição com os feminismos, com os debates sobre gênero e sexualidade. Eu realizei depois um pós-doutorado em outra área, né? Migrei um pouco, mas continuo tendo esse interesse aí em discutir as questões de gênero e sexualidade em várias perspectivas. Ok, muito obrigado. Então, antes da gente entrar na sua pesquisa, conta pra gente um pouquinho como é que você chegou a se interessar por esse tema de estudar a prostituição. Então, estudar a prostituição, para mim, foi uma coisa que aconteceu de uma forma bem inesperada. Eu estava ainda na graduação em psicologia e precisava fazer um trabalho de graduação e uma amiga já tinha tido contato com o campo da prostituição e sugeriu da gente fazer um trabalho lá. E aí a gente foi a primeira vez que eu conheci os hotéis da Guaicurus, mas foi um contato bem rápido mesmo, assim, para um trabalho de graduação. Aí depois, dentro da graduação ainda, foram aparecendo duas outras oportunidades, né? Foram construídos 2 projetos de intervenção e de pesquisa lá na região, e aí eu me inseri nesses 2 projetos. Daí, nunca mais consegui ir embora, né? Comecei a fazer esses estágios, dos estágios transformei em projeto de mestrado, do mestrado depois já fui para o doutorado com o mesmo tema e fui me apaixonando mesmo, acho que essa que é a palavra, pelo tema, né, porque quando a gente conhece, assim, o campo mesmo da prostituição, acho que é muito difícil a gente largar, porque é um ambiente que para mim, pelo menos, sempre foi muito, muito divertido, e de muito aprendizado mesmo. Então, dali para frente, não consegui mais ir embora. Legal. E o que ao certo você estava querendo estudar nessa sua tese de doutorado? E como é que foi que você fez essa pesquisa, esse seu campo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a minha pesquisa, ela começou com um objetivo totalmente diferente. Quando eu entrei no doutorado, a minha proposta era estudar as relações de conjugalidade que as prostitutas desenvolviam com seus clientes fixos, porque a gente tem um contexto em que a gente tende muitas vezes, né, a pensar que as prostitutas, muitas vezes, né, você tem uma visão do senso comum e de algumas áreas de conhecimento, de que a prostituição é só exploração e que essa questão, né, de que cada dia é um homem, cada momento uma pessoa diferente, que vai ser muitas vezes violento com elas e tudo. E aí eu queria estudar essa outra perspectiva, que era pegar as relações que elas têm com esses clientes fixos, que muitas vezes são clientes que frequentam a mesma região e vão fazer programas com a mesma prostituta, às vezes há mais de 10 anos, 20 anos, e que tem uma relação totalmente diferente disso. É uma relação muito mais próxima de um namorado, de um marido, às vezes elas até se referem assim sobre eles, né? E aí não tem a cobrança de um programa, essas coisas, né? Então, é uma outra relação. Eu entrei, então, pensando um pouco nisso. E quando eu entrei no doutorado, eu já tinha, né, contato com o campo, já conhecia a região da Guaicurus, que foi a principal região onde eu fiz pesquisa, mas comecei a fazer um outro tipo de inserção, né, mais de longo prazo, em outros contextos, né. Também no começo eu queria abordar não só a prostituição feminina de mulheres cis, mas também a feminina de mulheres trans, a prostituição masculina. Depois modifiquei
drasticamente o meu campo. Por que eu modifiquei, né? Porque... Campo chama certas perguntas, né? Exatamente. Essa questão não era para elas uma questão central, né? Assim, elas falavam desses clientes, mas isso não aparecia muito. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, eu já tinha feito isso um pouco no mestrado, né? Com a história mesmo do movimento organizado. E isso começou a chamar muito a minha atenção, porque quando a gente vai pegar a história do movimento organizado de prostitutas, por mais que a gente tenha muita informação disponível, né? Então, um documento que eu acessei muito foi o jornal Beijo da Rua, que está todo disponível online e que foi sempre feito pelas próprias prostitutas, né? No Rio de Janeiro. Faltava um pouco essa sistematização do que foi o movimento. E eu comecei a querer fazer isso porque é um movimento bastante antigo, né? Se a gente for pegar as primeiras atividades, né, as primeiras manifestações, tem mais de 30 anos já o movimento. Apesar disso, é um movimento absolutamente silenciado por outros movimentos organizados, e especialmente pelo movimento de mulheres, né, pelos movimentos feministas. E sempre a gente acaba caindo, né, naquela discussão sobre o que o feminismo tem a dizer sobre a prostituição. Foi aí que me deu esse clique, assim, de que, na verdade, eu não queria saber tanto o que o feminismo tinha a dizer sobre a prostituição, mas o que dentro do movimento também tinha de feminista, né? Acabou esse virando um pouco um eixo, assim, né, do meu trabalho, de trazer essa discussão de como que esses dois movimentos se articulam e de como que o movimento de prostitutas também é um movimento feminista, né? Seja nas suas reivindicações, na sua forma de luta, nas suas pautas, né? Tudo isso diz de um movimento que é um movimento feminista, embora não reconhecido. Então, acabei direcionando a pesquisa para isso, para esse histórico do movimento organizado, focando mais no movimento organizado em Belo Horizonte, mas fazendo esse panorama mais geral, e da relação com o movimento organizado de mulheres. E aí foi muito interessante, né, porque muitas coisas que eu nem imaginava apareceram, né, como uma relação, no início, muito mais próxima com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, e que depois vai passando aí por vários percalços. No final das contas, virou isso um pouco a tese. Se eu tô lendo certo, assim, pelo menos estruturalmente, seu trabalho, ele mistura um pouco de trabalho de campo com também um pouco de análise da produção de conhecimento, né? Você tem também esse eixo muito forte, né? E vai fazendo um percurso histórico, vindo ali desde a década de 70 até os dias de hoje. Exatamente. Vamos retraçando um pouquinho aqui comigo esse período histórico. Conta essa história um pouco mais breve e depois vamos focar em algumas desses grandes conflitos, desses grandes eixos da atualidade. O que você acha dessa maneira da gente conduzir? Tá ótimo. Realmente foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a fazer uma tentativa de escrita mesmo sobre o que aconteceu nesse movimento. E aí eu fiz, então, algumas entrevistas. Eu já tinha feito algumas com prostitutas de Belo Horizonte no mestrado e fiz algumas, de novo, com algumas prostitutas de Belo Horizonte, mas também outras de outros movimentos, né? E aí eu comecei a perceber que só pelas entrevistas eu ia ter muito pouco acesso a algumas informações, porque elas estavam muito fragmentadas nas entrevistas. Muitas vezes elas diziam, tinha um projeto que o GAPA financiava, mas não sabiam muitas vezes exatamente qual era aquele projeto ou não citavam o nome. Então eu comecei a fazer esse trabalho de análise documental, que foi um trabalho assim... Eu brinco que foi quase arqueológico, assim, né? De buscar esses fragmentinhos de informação em vários espaços. Então, por exemplo, um marco importante para o movimento de prostitutas, que foi a ocupação da igreja de Lyon nos anos 70, eu sempre lia sobre isso, mas não conseguia achar exatamente dados sobre isso. Eu procurava jornais, notícias que falassem sobre isso. Aí depois eu ia juntando. Esse é um caso super interessante, mas que ao mesmo tempo a gente tem muito pouca informação sobre ele. O que eu achei foi basicamente uma notícia de jornal, duas na verdade, bem pequenas, que relatavam sobre como que as prostitutas ocuparam a igreja, né? É muito interessante porque o que acontece? Elas estão numa situação de violência na cidade de Lyon, e aí elas ocupam essa igreja justamente para questionar essa violência, né? Então,
quando elas ocupam essa igreja, em 1975, tá até aqui conferindo a data, são cerca de 100 prostitutas e elas protestam por causa das medidas, né, de proteção, entre aspas, e especialmente de repressão e prisão contra as prostitutas que estavam sendo presas nessa cidade, né? E aí elas mobilizam, ocupam essa igreja, questionando também situações de assassinato que estavam acontecendo dentro da cidade. E, bom, é muito interessante essa ocupação, porque quando a gente vai relacionar, né, outras histórias de origem de movimento organizado de prostitutas, a gente sempre vê esse binômio aí, igreja mais violência policial. Isso sempre está presente. Então, no começo dos movimentos, elas sempre estão sofrendo algum tipo de violência e se organizam a partir de trabalhos feitos em parceria com igrejas. Isso é um dado bem interessante, assim, né? Bom, então, eu comecei a juntar esses fragmentos, né, de como que, então, como que eu ia contar sobre essa história da ocupação. Vou lá, procuro esse jornal, acessei muito material de ONGs, movimentos organizados de prostitutas, né? E fui um pouco reconstruindo essa história. Aí, bom, eu separei ela em 3 grandes momentos, né? O primeiro que eu chamo de surgimento do movimento organizado de prostitutas, que pegou de 64 até 89. Esse é um momento interessante dentro do contexto brasileiro, né? Porque a gente fala exatamente do período da ditadura no Brasil e que é um momento em que a gente tem também o surgimento da AIDS, né? Então, essas duas coisas, aliadas à violência policial, marcam o surgimento dos movimentos organizados muito vinculados a essas parcerias com igrejas, né? Então, isso acontece em vários lugares. Tem essa história em Lyon, tem a história da Coyote, né, nos Estados Unidos. A gente vai ver que isso se repete. No Brasil, uma questão que chama muita atenção é que quando a gente vai falar de ditadura, a gente tende a pensar em outros grupos, né, que são violentados e que são alvo da perseguição. Isso foi uma coisa até que me chamou muita atenção, porque eu não tinha pensado sobre isso antes de começar a minha pesquisa, né? Eu sabia que a primeira manifestação que as prostitutas nomeavam era uma que tinha acontecido em 79, mas eu não tinha essa vinculação tão clara com a questão da ditadura. E aí, então, isso é fundamental para a organização das prostitutas. Um outro ponto que eu acho interessante também de destacar nesse primeiro momento é que o movimento aqui no Brasil, mas em vários outros lugares também, ele surge sempre vinculado especialmente à violência contra mulheres trans, especialmente travestis. Isso acontece em Belo Horizonte, acontece no Rio e acontece em algumas outras cidades, justamente porque as mulheres travestis são alvo maior de violência do que as mulheres cis. Então, elas começam a se organizar contra esses assassinatos que aconteceram tanto em BH quanto no Rio, especialmente de mulheres travestis, né? Então, esse primeiro momento ele é marcado muito por isso e aliado a essa questão da AIDS, né? Que começa a ganhar muita força aí nos anos 80, mas que no Brasil, nesse primeiro período, a gente ainda não tinha trabalhos tão específicos, né? De intervenção junto a esses grupos. O segundo momento eu chamo de consolidação dos movimentos organizados de prostitutas e vai pegar de 1990 até 2002. Eu fiz esse recorte pegando o que eu chamo dos governos neoliberais, né, no Brasil. E esse é também um momento em que a luta contra a AIDS ganha força absoluta dentro dos movimentos organizados de prostitutas, mas também com os movimentos LGBTs. A AIDS ganha uma centralidade absoluta, né? Porque se antes a gente tinha uma atuação em movimentos esparsos, né? Muitos desses movimentos agora se constituem como ONGs e começam a lutar a partir do financiamento para essas intervenções focadas na prevenção de DST, especialmente da AIDS, né? Sim, eu acho importante a gente destacar que tem duas coisas aí que eu acho que influenciam muito nisso, né? Uma, a Constituição do SUS, né? Exatamente. Porque antes de 88, você não tem um sistema universal de saúde como no sistema constitucional de 88. E isso cria isso torna a saúde realmente como um direito constitucional, um direito público, uma obrigação do Estado, né? Então, o Estado brasileiro, diferente de
outros estados, não tem muita desculpa de não vou dar uma resposta a isso. E tem também um financiamento internacional, né, uma campanha grande, né, que leva dentro do eixo de políticas públicas, a formação do plano AIDS 1, o AIDS 2, né, que uma série de movimentos sociais, né, o de travestis, o LGBT de forma geral, o das ONGs AIDS, cresce muito por causa disso, né? Exatamente, e aí a gente tem essa questão um pouco até paradoxal, né, porque os movimentos conseguem crescer muito por terem verbas, por terem projetos, mas por outro lado eles acabam voltando muito para essa questão da AIDS, né, mesmo que trazendo outras questões junto, né, mas que acaba muitas vezes guetificando os movimentos, né, e as pautas, que viram muito isso, assim, então o movimento de prostitutas é um movimento específico de luta contra a AIDS. Mesmo que o movimento nunca tenha sido isso, né, mesmo dentro dos projetos desse período, já tinha sempre uma visão de trabalhar autoestima, de trabalhar a organização da categoria. É esse paradoxo aí que acontece. Então, nesse momento, é basicamente isso que a gente vê, né, assim, a emergência de vários movimentos organizados. Na década de 90, se a gente pega bem o comecinho dos 90 mesmo, surgem várias das principais associações de prostitutas nesse período, e muitas delas provocadas mesmo pela existência desses editais, desses financiamentos. Aqui em Belo Horizonte também a gente tem o surgimento de alguns movimentos, né? O fortalecimento bem grande, né, do GAPA, que é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais, que começa a ter também um protagonismo bem grande aqui dentro da cidade, e a gente começa a ver isso, né? Os movimentos atuando centralmente nessa pauta. Num terceiro momento, os movimentos de prostitutas e a questão da autonomia, né? Separei, né? A minha tese foi defendida em 2015. Eu separei um momento que vai de 2003 até 2015, então, que é o momento que a gente tem os governos de centro-esquerda, né? E nesse momento, a gente percebe uma grande mudança no campo, que é uma mudança também, né? Que perpassa os movimentos sociais como um todo, que é essa ideia de um outro tipo de articulação, né? Uma articulação que não é tão focada nas ONGs, embora elas ainda estejam bastante presentes, mas um movimento muito focado em redes, movimentos de articulação para além do contexto nacional, né? As prostitutas, como os outros movimentos organizados que trabalharam nessas questões da AIDS, sempre tiveram encontros internacionais, que eram especialmente os encontros de AIDS, mas aqui a gente começa a ter uma articulação maior em rede entre esses grupos. E ao mesmo tempo, um ponto que me chamou muita atenção foi como que as prostitutas começaram a se posicionar mais claramente quanto a algumas questões. Na tese eu trago 2 pontos especialmente, né, que são a relação com os projetos de lei e a relação com a discussão sobre tráfico de pessoas e grandes eventos. O que me chamou a atenção nesses 2 pontos foi que, em relação aos projetos de lei, por exemplo, eu fiz um levantamento, né, sobre os projetos que falavam sobre prostituição, desde que era possível acessar, né, na base de dados da Câmara de Deputados. E aí eu comecei a analisar mais ou menos o que esses projetos falavam, né? E aí, em 2003, a gente tem um primeiro marco, que é a apresentação do projeto de lei do deputado Fernando Gabeira, que ele tem uma diferença muito grande em relação a esses outros projetos, por ser um projeto construído em articulação com as prostitutas. O Gabeira já tinha uma relação muito forte com a Gabriela Leite, que é uma das principais lideranças do movimento, né? Sim, ele se aproximou pela campanha dele, não foi? Para prefeito do Rio, não foi? Exatamente, ela trabalhou junto com ele na campanha, ela foi filiada, né, ao PT, e... Acho que década de 85, 6, aquele aí, mas, né... Exatamente. Aí eles se conhecem e começa uma parceria muito forte. E então, em 98, surge esse projeto, ou seja, vários anos depois. E é um projeto bem influenciado pelo modelo alemão, mas que ele tem essa característica, né, de ter sido construído em parceria com o movimento organizado de prostitutas. Letícia, pra gente tentar destrinchar um pouco aqui esse debate sobre os projetos
projetos de lei, que eu acho que vale a pena a gente debater ele um pouco. Se você puder explicar pra gente que no início da sua tese, você faz uma apresentação de 4 grandes modelos de como que no mundo se regulamenta a prostituição. Explica pra gente um pouquinho quais que são esses modelos e depois explica pra gente como que o movimento de prostitutas aqui no Brasil, né, movimento de trabalhadoras do sexo, né, tem vários nomes, né, isso também é uma questão. Como que elas têm se relacionado com esses modelos, quais que são as grandes demandas delas mesmo, basicamente assim, o que você ouviu, o que elas falavam que elas queriam que isso que fosse regulamentado e de que maneira, né, assim. Então, esses modelos, a gente tem uma divisão típica, né, assim, que aparece em vários textos, né, em 4 modelos, né, e aí o que acontece? Esses 4 modelos, eles dizem um pouco de como que os países pensam a prostituição, né? Isso é uma coisa importante, porque eles não remetem especialmente a, por exemplo, uma prática de um determinado grupo, mas a modelos pensados em termos mais amplos, né? Pelos estados, em relação à questão da prostituição. Então, o que acontece? A gente tem modelos que vão pensar a prostituição a partir de como que eles pensam o que ela é, né? Acho que essa é a pergunta central. Então, se você pensa, né, que a prostituição, ela é um crime, né, cometido pelas prostitutas, isso te direciona para um determinado modelo. Se você pensa que é um crime contra as prostitutas, isso já te direciona para uma outra vertente. E se você pensa, né, que as prostitutas são vítimas de um processo de escravização, isso te direciona a um outro modelo, né? Então, o que são essas perspectivas, né? O primeiro, né, que é esse que toma as prostitutas como criminosas, é o que a gente chama de modelo proibicionista. Para esse modelo, as prostitutas são criminosas, né, que devem ser punidas pelo ato de prostituição. Então, nesses contextos, um caso que a gente sempre cita, né, é o caso dos Estados Unidos, embora lá a gente tenha, né, perspectivas diferentes dentro dos Estados Unidos como um todo, né, nem todos os estados são proibicionistas, mas a gente vai pensar nesses contextos em que as prostitutas, elas são, então, penalizadas. Isso, se a gente pensar nos filmes norte-americanos, a gente vai ver, né? Sempre que tem, por exemplo, uma cena de uma prisão, de uma delegacia, sempre vai ter alguém representando uma prostituta naquele contexto, né? Porque ela mesma pode ser presa pelo crime de prostituição. Uma outra perspectiva que a gente tem é o que a gente chama de modelo abolicionista. Para esse modelo abolicionista, que em teoria é o que o Brasil se considera, né? O Brasil assinou um tratado a favor do abolicionismo na ONU. Esse modelo abolicionista, ele vai dizer o quê? Que as prostitutas, elas são vítimas de um sistema que as escraviza. Então, para a gente entender o sistema abolicionista, a gente pode pensar, então, nessa ideia aí da abolição. Então, o que acontece? Se elas foram escravizadas, elas não vão ser penalizadas, né, pelo que aconteceu, mas todo o entorno delas vai ser penalizado. Então, se criminaliza as casas de prostituição, se criminaliza os agentes, né, da prostituição, então os cafetões ou rufiões, as pessoas que favorecem a prostituição de alguma forma, todo esse entorno vai ser criminalizado, menos elas, que elas devem ser salvas dessa situação que elas foram vítimas. Esse, inclusive, é o modelo que é adotado por grande parte do feminismo, né? Principalmente um certo feminismo mais marxista, né? Exatamente. A perspectiva mais marxista muitas vezes vai se alinhar a essa vertente abolicionista, acreditando, né, que as prostitutas são as vítimas máximas aí da opressão sofrida pelas mulheres, né, dentro do sistema capitalista. E hoje a gente tem algumas pessoas questionando isso, mas é uma perspectiva bem forte ainda. Depois a gente tem uma perspectiva que vai tomar a prostituição, na verdade, né, como sendo um mal necessário. Então, é algo ruim para a sociedade, mas que faz parte da própria sociedade. Então, esse modelo, que é o modelo que a gente chama de regulamentarista, ele já vai ter uma perspectiva que é o quê? De não eliminar a prostituição, como os outros dois, mas de limpar a prostituição, de garantir que ela aconteça de forma menos penosa para a sociedade. Então, o que acontece nesse modelo, né? Você pode ter, por exemplo, como a gente tem aqui em BH, regiões específicas onde a prostituição
prostituição acontece, ou você pode ter a necessidade que as prostitutas façam registro na delegacia de polícia, ou que elas tenham que se submeter a exames específicos periodicamente. Enfim, você vai ter algumas estratégias de um certo controle da prostituição para garantir que esse mal não seja maior, né? Então, por exemplo, ao colocar numa área específica da cidade, você protege que pessoas, entre muitas aspas, de bem, não possam estar frequentando aquele lugar, né? Bom, esses são os 3 modelos que efetivamente existem, né, nos diferentes países, mas eles também são muito mais modelos do que dizem da prática efetiva dos governos dos países, né? Por quê? O Brasil, por exemplo, como eu já citei, né, ele, apesar de ser um país abolicionista, ele frequentemente tem práticas regulamentaristas, como é esse caso da criação dessas áreas específicas para prostituição. Então, essas coisas não são totalmente desconectadas. A existência da prostituição também no CBO talvez seria um exemplo disso, né? Exatamente. Você vai vendo como que o país ele tem visões muitas vezes contraditórias mesmo sobre a prostituição. Então, a CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, reconhece a existência da prostituição como uma ocupação, né? É um documento, né, feito pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que vai dizer de como que é a prostituição, o que as pessoas fazem, quais são as características e tudo. E é um documento muito interessante, né, porque foi produzido junto com as prostitutas, mas paralelamente a isso, até bem recente, qualquer pessoa que fosse exercer a prostituição fora do país era considerada traficada. Então a gente tem uma visão bem contraditória mesmo, né? Bom, por fim, a gente tem um 4º modelo, que é um modelo que, na verdade, não foi implementado em nenhum lugar. É um modelo que é muito mais defendido pelas prostitutas do que é uma prática real, né? Que é o que a gente chama do modelo laboral. Dentro desse modelo, as prostitutas vão defender que a prostituição, ela deveria ser vista como um trabalho. O que isso quer dizer, né? Que ela não deveria ter leis específicas, questões específicas, mas ela devia ser regulamentada pela legislação trabalhista que a gente já possui. Seria necessário descriminalizar, né, onde houvesse criminalização desse entorno da prostituição e passar a pensar nela mesmo como um trabalho. Essa é uma perspectiva muitas vezes vista, especialmente por essas perspectivas mais marxistas, né, como uma perspectiva muito liberal, porque no início, né, quando a gente começa esse debate, você tinha um pouco essa vinculação, mas na verdade, quando se está falando de trabalho, é importante que a gente entenda que falar de trabalho é falar, sim, de exploração, é falar de violência, é falar de situações em que as pessoas não estão ali por apenas, né, ou esse não é a questão central, por vontade própria, mas as pessoas todas, né, trabalham porque elas precisam sustentar suas casas, suas famílias, porque elas precisam de dinheiro. Então, essa perspectiva, embora ela diga, assim, né, sobre a autonomia das mulheres, né, e de como que dentro de um determinado leque de opções trabalhistas, eu falo sempre em mulheres, né, porque é o público maior que a gente tem dentro da prostituição, seja mulheres cis ou trans, e é quem está mais organizado nesses movimentos, mas é muito importante a gente pensar isso, né, que elas estão dizendo que dentro de um leque elas têm possibilidade de escolha. Isso é uma contraposição a esse argumento de que elas foram obrigadas a se prostituir. Mas isso não quer dizer que elas são absolutamente livres dentro da prostituição. São 2 coisas diferentes. Bom, dentro desses 4 modelos, a gente tem prostitutas ocupando as mais diversas perspectivas. Inclusive, dentro do próprio movimento, muitas vezes, a gente percebe assim, que às vezes uma fala é mais abolicionista, outra é mais regulamentarista, né? Depois se tem junto ali uma fala mais laboral, porque essas coisas não são desconectadas necessariamente, né? Porque muitas vezes as prostitutas, inclusive, repetem, né? Assim, alguns estereótipos, algumas visões do senso comum. Então, às vezes, elas também fazem algumas falas que são reflexo disso, né? Em outros momentos é porque elas realmente têm críticas, né, a alguns desses modelos, especialmente ao modelo laboral. Então, tem prostitutas que são organizadas em movimentos, mas que querem, por exemplo, que o entorno da prostituição continue criminalizado. E isso acontece muitas vezes também por uma certa incompreensão de alguns aspectos, né? Não só pelas prostitutas, mas pelo público em geral, né? Assim, então, quando a gente
gente fala, por exemplo, em modelo laboral, as pessoas imediatamente já vão pensar, então vai ter carteira assinada. Aí as prostitutas já não querem ter carteira assinada, muitas delas. já vão ficar assim, né? Não, mas aí eu vou ter que assinar a carteira falando que eu sou prostituta. E não necessariamente, né? Elas podem assinar a carteira como autônomas, por exemplo. Mas isso já é uma questão que já trava a discussão, né? Então, dentro do movimento, a gente tem várias perspectivas. Isso inclusive, já gerou vários rachas dentro do movimento. Então, hoje a gente tem movimentos que defendem questões, inclusive, contraditórias, né? Até porque, como todo movimento, existem conflitos, né? Assim, pegar esse ponto, talvez, para criticar o movimento é uma crítica ruim, né? Assim, porque qual movimento é homogêneo? Me apresente. Exatamente. A gente tende a idealizar alguns movimentos, né? Assim, então, por exemplo, o movimento feminista é um movimento absolutamente contraditório e diverso e múltiplo. E a gente, né, muitas vezes vê feministas dizendo que então como que as prostitutas têm perspectivas diversas, sendo que a gente sabe que dentro do próprio movimento feminista a gente tem pautas bem contraditórias, inclusive. Sim, né? E esses paradoxos e esses conflitos muitas vezes são o rico desses movimentos e que permitem algumas construções mais complexas, permitem algumas elaborações do mundo fantásticas, né? E que permitem, inclusive, que a gente avance, né, em determinadas pautas. Porque às vezes a gente fica ali defendendo uma pauta porque historicamente a gente defendeu aquela pauta e num dado momento você percebe que você teria que discutir outras questões, né? Assim, então é isso que eu percebo muito, né? Por exemplo, essa discussão da prostituição dentro do movimento feminista marxista, hoje ela tem tido muita mudança, assim, né? Começando, mas a gente tem visto várias pessoas dizendo, né, de outras perspectivas. E por que elas mudam de perspectiva? Porque elas começam a conversar com as prostitutas, efetivamente, coisa que elas não faziam antes. E aí, quando você conversa com as prostitutas, necessariamente você tem que mudar de perspectiva, se você efetivamente ouvi-las. E acho que isso que é um ponto importante, né? Os movimentos, eles estão sempre em diálogo com outras questões, com outras pautas, né? Então, essas contradições fazem parte, não são, de forma alguma, algo que deslegitime o movimento. Pelo contrário, eu acho que diz até de um amadurecimento do movimento, né? De estar trazendo algumas questões e discutindo elas mais a fundo, como os próprios projetos de lei, né? Tipo, olha, não adianta apenas ter um projeto de lei, a gente quer que ele seja efetivamente adequado ao que a gente quer, assim. E isso muda todas as demandas mesmo do movimento, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Tem essas diferenças, mas, como você disse, né, elas fazem parte aí de todos os movimentos que a gente conhece, né? Sim, isso é importantíssimo, né? E isso é um eixo fundamental do feminismo, né? De levar a sério que as mulheres são sujeitas das suas próprias histórias. Aliás, esse é o título da sua tese também, né? Sim. E em grande medida, assim, certas mulheres puderam falar e certas não, né? As prostitutas muitas vezes estiveram nesse campo do não podemos falar sobre uma série de... Não podemos falar da nossa vida, não podemos falar sobre nossas demandas, né? Exatamente. E essa é a importância dessa construção sempre conjunta de alguns projetos de lei. Alguns mais com uma parceria com o movimento, outros sem. Mas pelo que eu posso estar errado, né? Eu tenho a impressão que pelo menos o projeto de lei do Jean Willis, o Gabriela Leite, né? Foi uma construção muito em parceria, né? Com o movimento nacional, né? Essa é uma questão, né? Assim, acho que, primeiro, quando a gente fala, né, disso, de mulheres que são sujeitas políticas, é muito importante a gente ter em mente o seguinte, né? Que quando a gente está lutando para que as pessoas tenham um empoderamento, tenham capacidade de defender suas demandas, não necessariamente as demandas que elas vão querer defender são as nossas, né? Assim, então, eu acho que isso é uma questão que aparece muito, né? Assim, às vezes a gente percebe, né, alguns movimentos que fazem todo esse trabalho, né, com esses grupos subalternizados e que querem que depois os grupos, quando tenham autonomia, apenas repitam o que elas diziam, né? E felizmente não é isso que acontece, pelo contrário. Quando as mulheres, nos diferentes contextos, vão ganhando
espaço e vão conseguindo projetar suas vozes, elas vão dizer do que elas têm interesse em dizer, né? De quais são as pautas que elas consideram importantes. E que isso muitas vezes pode questionar o que as pessoas que foram lá, né, fazer esses trabalhos e tal, estavam dizendo. E que eu acho que não é de forma alguma um problema, pelo contrário, eu acho que é uma grande vantagem, assim, né? É uma coisa que eu penso muito, assim, sobre como que hoje, né, a gente tem um campo que tem tantas prostitutas se projetando e falando mais abertamente, debatendo temas tão centrais, e que em determinados momentos é importante a gente, né, que é pesquisador, entender a necessidade de dar uma afastada mesmo desse cenário para ouvir efetivamente o que elas estão dizendo. E que podem ser coisas que não são as que você esperava. E que bom, voltando ao projeto de lei, o projeto de lei do Jean Willis, ele foi construído em grande parceria com o movimento organizado de prostitutas, especialmente o vinculado, né, à Rede Brasileira de Prostitutas, que tinha, né, na Gabriela Leite a sua principal liderança. O Jean Willis e a Gabriela Leite tinham uma parceria assim, bem próxima, né? Eles discutiram muito sobre esse projeto. O projeto passou por análises de pessoas mais técnicas vinculadas ao movimento. Então ele foi construído numa parceria aí com o movimento organizado. O que, por si só, né, quando a gente faz essas leituras, como eu fiz, né, de pegar os diversos projetos, é radicalmente diferente de quando a gente pega projetos de pessoas que não dialogaram com o movimento. É inegável, assim. E isso vale para projeto de lei, como vale para pesquisa acadêmica ou para qualquer outra coisa. É muito gritante quando os projetos, os textos, os trabalhos, né, efetivamente dialogam com esses grupos. Então, o projeto do Jean Willis, ele tem um diálogo muito forte, que foi realizado com a Rede Brasileira de Prostitutas, especialmente na figura da Gabriela, mas ele tem várias críticas, né, feitas por outras pessoas do movimento organizado, que questionam vários pontos. Tem um ponto central que é muito questionado, né, que é a questão da porcentagem que as prostitutas vão ter que pagar para os seus agenciadores. Esse é um ponto que é muito questionado, porque no projeto se fala que poderia ser até 50%, né, e muitas acham que esse é um valor muito alto, e também por ser um projeto que foi construído junto com uma parte do movimento. Especialmente depois da morte da Gabriela Leite, a gente teve uma mudança muito grande dentro do movimento, né? A Gabriela era uma pessoa muito forte, muito central ao movimento e que conseguia, de alguma forma, manter uma certa unidade ali com o movimento, né? Quando ela morre, essa unidade meio que se desfaz em vários pontos. Então, se tem também uma crítica por ter sido um projeto que foi construído com algumas prostitutas específicas e não com a totalidade das prostitutas, né? O que, obviamente, seria impossível, né? Embora poderia ter uma articulação com outros movimentos. É isso, assim, é um projeto que, por mais que tenha problemas também, ele é um projeto que traz esse diálogo, e só isso acho que já é absolutamente diferente, né, do que a gente observa dentro desses contextos. Letícia, e mudando um pouco agora de tema, assim, uma das outras coisas que você trabalha na sua tese, que é um dos eixos também de debate bem interessante, é esse eixo do tráfico de pessoas, e que foi um debate que ele já existia há muito tempo, mas ele se torna muito mais visível aqui no Brasil, principalmente com os mega eventos, né, com a Copa, com as Olimpíadas. Conta um pouquinho pra gente como é que principalmente o movimento de prostitutas viu esse debate e essas coisas. Como você disse, né, Thiago, o campo sofre uma grande mudança aí quando tem acontecimento desses grandes eventos, né, da Copa e das Olimpíadas, porque junto com elas a gente percebe um grande pânico moral do que vai acontecer, especialmente com nossas mulheres e meninas aqui dentro do país. A gente percebe que vários órgãos do governo começam a se mobilizar, vários movimentos sociais começam a se organizar para impedir violências, especialmente contra mulheres e crianças, especialmente crianças do sexo feminino. Bom, o que acontece? Nesse momento, se começa tanto a surgir, né, vários tipos de projetos de intervenção, de pesquisa, mas também aparecem financiamentos para esses.
isso gera, assim, um quase que domínio absoluto do campo para essa questão, né? Mesmo quem questiona essa questão do tráfico de pessoas começa a ter que debater sobre isso o tempo todo. No meu campo teve uma questão muito própria, porque durante meu doutorado eu trabalhei, né, no programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu fui gerente do programa aqui em Minas Gerais. Isso aconteceu bem no meio do meu doutorado. Eu já tinha feito quase todo o campo quando eu recebi esse convite e fui trabalhar aqui no governo do estado de Minas. Então eu pude acompanhar bem de perto o que aconteceu nesse período, especialmente aí da Copa, e como que foi essa questão do tráfico nesse contexto. Bom, o que eu acho que chama muita atenção é, primeiro, né, esse pânico moral. Segundo, essa centralidade. Todos os espaços que a gente ia, seja de debate sobre prostituição, sobre feminismo, essa questão aparecia muito forte. Então, quando eu comecei a trabalhar no programa, né, comecei a ter acesso a várias dessas ONGs que faziam esse tipo de trabalho e tudo, e pude também acompanhar os dados produzidos pelo governo de Minas. E o que a gente observou? E acho que é importante dizer também que eu observei isso, né, a partir da minha prática no programa, mas tem pesquisas, né, produzidas pelo Observatório da Prostituição no Rio sobre isso, que são centrais, vale muito a pena procurar, porque eles fizeram pesquisa dentro das áreas de prostituição durante a Copa no Rio de Janeiro. E são dados absolutamente diversos do que a gente imaginava que ia acontecer. Então, quando eu comecei... Isso é aquele trabalho do Tadeus e da Ana Paula, né? Isso. Que eles publicaram, inclusive, como uma edição do Beijo da Rua, que, se não me engano, chama muito Pão Duro para Pouco Pau Duro, algo assim. Maravilhoso, né? Esse jornal vale muito a pena ler. O que acontece, né? Assim, quando a gente começou a fazer essas discussões sobre tráfico de pessoas, especialmente nos grandes eventos, a gente percebeu algumas coisas. Primeiro, em Minas Gerais, o tráfico de pessoas é uma realidade que acontece com muita força, mas quando que ele acontece? Especialmente na construção civil e na mineração. São áreas que a gente tem vários casos em que você, por exemplo, durante o período que eu estava no programa, apenas um dos casos que chegou a nós eram 90 pessoas traficadas, né? Vindas do Haiti. Então você tinha esses casos muito fortes, especialmente na mineração e na construção civil. A gente tem muitos casos também de uma questão que a gente até hoje tem dificuldade, né, de nomear como tráfico de pessoas. Esses nem chegavam pra gente, mas a gente sabe que eles acontecem muito, que é o tráfico de meninas menores de idade para trabalhar como domésticas, aquelas famosas pessoas que são quase da família, né? Isso é uma realidade brasileira, né? A gente tem muitas essas histórias daquela menina que veio do interior trabalhar com uma família, morava ali, cuidava da casa e cuidava dos filhos, e que se a gente for encaixar nos conceitos, né, do tráfico de pessoas, a gente vai ver que com certeza são casos de tráfico de pessoas. E a gente tinha alguns casos que iam aparecendo esparsos que diziam dessa questão de possível tráfico para fins sexuais. O que a gente observou, né? Primeiro, nesses casos para fins sexuais, muitas vezes o que predominava era uma questão até mesmo de preconceito em relação à migração de mulheres jovens e negras. Então, a gente teve um caso que foi bem emblemático, que uma menina, né, uma mulher de 20 e pouquinhos anos, foi viajar com o namorado para a Europa, mas era uma mulher pobre, que tinha vindo do Vale do Jequitinhonha. Imediatamente a família dela, justamente por esse pânico moral e especialmente o chefe dela, mais do que a família, ficaram com medo de que ela estava sendo traficada. Foram feitas várias intervenções e a menina ficou, 15 dias viajando, depois ela voltou normalmente, né? Ela foi efetivamente só viajar com o namorado. Então, o que a gente observou na Copa do Mundo, né, especialmente aqui no governo de Minas, foi que a gente não teve absolutamente nenhum caso que chegou a nós de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Nenhum caso chegou. Se a gente for olhar no contexto nacional também, a gente teve praticamente nenhum caso. E esses dados, eles são absolutamente em sintonia com o que a gente percebe nos outros países que realizaram esses grandes eventos. Tem um documento muito interessante que foi traduzido para o português, que chama Qual o Preço de um Boato, e que traz esses
esses dados, né? Vai mostrar como que eram as expectativas de tráfico de pessoas durante grandes eventos em vários países e como que foi efetivamente a presença de casos. Então a gente vê dados assim, a expectativa era de 20 mil casos, a realidade 2, 0, 5, né? A gente percebe que esse discurso de tráfico de pessoas, ele é um discurso que é muito mais vinculado a essa ideia do pânico moral, né? De temos que vigiar as mulheres, temos que impedir a migração, do que um discurso de algo que efetivamente acontece na prática. Tanto que a gente não viu, né? Nem na mídia não chegaram esses casos de tráfico de mulheres, por exemplo, né? Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção e que foi também o que foi observado, né, nessa pesquisa feita pelo Observatório da Prostituição. Se achava, né, que as áreas de prostituição estariam absolutamente cheias de pessoas, cheias de clientes, e clientes que iam violar essas prostitutas de alguma forma, que ia ter muito turismo sexual. O que eles observaram, né, e daí o nome do texto que eles publicaram no Beijo da Rua, foi que se teve uma redução da frequência nas áreas de prostituição e que mesmo as pessoas que frequentavam essas áreas, elas estavam muito mais preocupadas com a Copa do que inclusive com fazer os programas. As prostitutas relatavam muito isso, né? Assim, várias áreas de prostituição que nem abriram durante a Copa, ao perceber que não estavam tendo lucro. Várias prostitutas reclamando que muitas vieram de outros estados, se organizaram para ganhar muito dinheiro na Copa e que, na verdade, durante a Copa, os homens muitas vezes estavam bebendo com seus amigos, assistindo o jogo e nem procurando, né, as prostitutas. Então, esse debate do tráfico de pessoas, ele é um debate muito importante para o campo, porque sempre que a gente fala, né, sobre prostituição, se tem uma preocupação muito grande com o tráfico de pessoas, né, com essas mulheres que migram por diversos motivos, e o que a gente observa é que, na verdade, é uma forma de controle de fronteiras, né, de impedir que mulheres pobres do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento ou dos subdesenvolvidos, elas não possam, né, especialmente mulheres negras, migrar. É uma forma de impedir essa migração que frequentemente é feita sem que tenha nenhum tipo de violência, ou de engano, mas que a violência ela acontece com muito mais frequência exatamente na hora que essas mulheres são identificadas nesses países para os quais elas migraram, né? Então é um debate que atrapalha muito o campo, né? Porque se fala muito sobre ele, é um pânico muito grande que a gente tem, mas que na prática realmente, assim, faltam dados. E isso é uma coisa que chamava muita atenção minha quando eu trabalhei no programa, né, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, porque apesar de se ter, por exemplo, um conceito muito amplo, né, do que era trazido pelo protocolo de Palermo, do que era o tráfico, então que podia incluir desde roubo de órgãos, adoção ilegal, prostituição. Apesar disso, faltavam dados, faltavam casos, e os poucos casos que a gente tinha normalmente eram esses casos de trabalhadores subalternizados que estavam eles também migrando para o Brasil. Ou seja, o problema dentro do Brasil são também os migrantes pobres, negros de outros países que chegam aqui e muitas vezes são tratados de forma absolutamente precária, né? Então... Isso me lembra muito dois textos que eu li já tem algum tempo, na verdade. Tem um texto da Carol Vance que é incrível sobre isso. Ele não foi traduzido para português, eu acho que em português seria Estados da Contradição, uma coisa assim, que ela vai argumentando justamente isso. Olha, várias regulamentações internacionais reconhecem já que qualquer pessoa, homem, mulher, menino, criança, velho, adulto, pode ser traficada. Mas quando a gente vai olhar o debate na mídia, essas produções midiáticas, até casos, muitas vezes, judiciais que ganham algum tipo de visibilidade, e principalmente também algumas campanhas de certas ONGs e do Estado, existe uma supervisibilidade do tráfico de pessoas atrelado a essa ideia de trabalho sexual, né? Por que isso, né? Quando a gente vê dados concretos de que o tráfico de pessoas tem ocorrido mais com outras pessoas, com outros grupos. Não que não interprete isso com quando o tráfico de pessoas efetivamente ocorre com mulheres para o trabalho sexual, que isso não seja um problema.
né? Com certeza. Não é querer apagar que esse problema pode chegar a existir, né? Mas como atrelar isso diretamente, que é o problema, né? Essas duas coisas. E conecta também a esse debate que você estava falando de controle de fronteiras, né? Que eu acho que a Cláudia faz isso um pouco, né? E eu lembro também de um texto da Flávia Teixeira. A Flávia analisando especificamente os roteiros de prostituição e as migrações de travestis que se prostituem na Itália, e ela argumenta, olha, não só essa noção de tráfico de pessoas, mas também essa falta de regulamentação da prostituição como trabalho acaba gerando novas formas de hierarquização, novas formas de vulnerabilidade, porque assim, migração para trabalho tem a rodo, uma série de pessoas migram para trabalhar, não estamos falando aqui de tráfico de pessoas, estamos falando de migração mesmo para trabalhar, mas se você quer migrar para trabalhar como empregada doméstica, claro que isso é um problemão, né? Um problemão que eu falo assim, o Estado muitas vezes não vê isso com bons olhos, você vai ficar indocumentada, não é uma migração facilitada, mas está num estado de vulnerabilidade diferenciado daquelas que migram para fazer um trabalho sexual. E essas mulheres que migram para fazer esse trabalho sexual acabam numa exposição, numa vulnerabilidade muito maior, e essa hierarquização se dá por valores morais. Ponto. É muito cruel isso, né? Exatamente. Se a gente for olhar, o fundo é exclusivamente moral. É só porque esse tipo de migração não é visto como legítimo, né? Assim, é como o pessoal mesmo do Observatório da Prostituição discutiu nessa época, né? Assim, essa questão. Se durante um grande evento, todo mundo tem uma expectativa de ganhar dinheiro com esse grande evento, né? As pessoas abrem lojas inteiras só para vender produtos da Copa, produzem coisas específicas para a Copa. Por que a gente não quer que a prostituta possa ganhar dinheiro? Por uma questão puramente moral, né? Esse que é o fundo da questão. Mas a gente finge que é outra coisa, né? Fala, não, estamos muito preocupados com a situação das prostitutas. E, na verdade, é isso, assim, a gente não quer que isso seja uma possibilidade, né? Isso é um grande problema, porque esse discurso moral é o que vai fazer com que as nossas políticas públicas sejam todas direcionadas para um público que, na verdade, está muito mais precisando de ter acesso a direitos básicos para conseguir migrar de forma menos precária, e a gente deixa de olhar para esses grupos que estão sendo absolutamente violentados, muitas vezes dentro do nosso próprio país, que é o que acontece aqui no Brasil, né? A gente fica muito preocupado com essas prostitutas que estão migrando. A gente sabe que existem, né, casos de tráfico mesmo, mas eles são muito menores do que o volume que a gente tem de migração, e aí a gente fecha os olhos para as pessoas que chegam de outros países aqui para o Brasil e que estão em situação, muitas vezes, de trabalho análogo à escravidão. Mas isso, para a gente, é visto como um problema menor, puramente por questões morais, né? Exato. Letícia, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha que é importante mencionar da tese, algo que você esqueceu de falar, pra gente já ir caminhando um pouco pro encerramento? Então, na verdade, acho que não. Acho que a gente passou por quase todos os pontos mais centrais, assim. Uma questão que eu gostaria só de ressaltar, embora eu já tenha falado um pouco sobre ela, é essa importância, né, da gente reconhecer que o movimento organizado de prostitutas é um movimento feminista, é um movimento que tem pautas feministas, que tem formas de articulação feminista e que precisa ser reconhecido como um movimento, né? Que a gente precisa de dar voz a esse movimento, que é um movimento que já tem mais de 30 anos e que está organizado em várias partes do país e do mundo, e que a gente não pode continuar silenciando, né, e invisibilizando esse movimento. Então, queria só ressaltar isso, né? A importância de, quando a gente for debater a questão da prostituição e de como que ela se organiza, como que ela acontece no nosso país, a gente sempre lembrar disso, né? Que existe um movimento bastante forte, bastante consolidado, com muita produção de material, muita produção de debate, e que a gente precisa de conhecer mesmo o que tem sido feito pelas prostitutas e pelos seus parceiros, né, e de luta ao longo desses últimos 30 anos, né? Mais de 30 anos. É isso.
Legal. Então, pra gente encerrar nossa conversa, Letícia, eu sempre abro um espaço pra, se você quiser, contar um pouquinho o que você tá fazendo agora, depois dessa pesquisa, e também pra fazer merchan, se você quiser fazer jabá de alguma coisa que você estiver fazendo, um livro, um texto, um evento, né? Ou então de algum outro trabalho de alguma colega, fazer jabá do trabalho das prostitutas também, de alguma coisa que elas estejam organizando. Sinta-se livre, é um momento seu mesmo agora. Então, eu queria mesmo falar sobre o trabalho das prostitutas. Acho que a gente precisa mesmo de conhecer o trabalho delas. Então, eu queria recomendar, assim, fortissimamente o livro da Monique Prada, Puta Feminista. Acho que quem ainda não leu precisa ler, assim, pra ontem. É muito, muito bom esse livro. A Monique faz parte, né, de um movimento que a gente tem percebido hoje, né, de cada vez mais prostitutas escrevendo sobre suas experiências, né? A Mara Moira também é outra prostituta trans que a gente precisa conhecer também. Tem um livro maravilhoso, né? O E Se Eu Fosse Puta, E Se Eu Fosse Pura, às vezes tem sido lançado agora com esse nome. As pessoas precisam urgentemente também, quem não conhecer ainda, conhecer o trabalho da Indianara Siqueira. Para mim é uma das pessoas mais importantes no debate, não só sobre prostituição, mas sobre feminismo. No Brasil hoje é sempre um grande aprendizado escutar ela e ler os textos dela. Então, acho que o principal seria isso, né? A Santuza também tem feito um trabalho muito bacana aqui em Belo Horizonte. O movimento organizado de prostitutas aqui em BH hoje tem ela, né, como representante principal do coletivo Rebu, o trabalho da Prosmig, né, que quem está à frente é a Cida Vieira. Enfim, acho que o que eu deixaria aí mesmo é para as pessoas buscarem o trabalho das prostitutas, lerem o que elas estão escrevendo, assistirem os vídeos que elas estão produzindo. E sobre o meu trabalho, quem tiver mais interesse, a grande maioria das coisas que eu publiquei estão disponíveis online no academia.edu, com o nome Letícia Barreto, é possível encontrar lá. E acho que é isso. Acho que o mais central seria a importância da gente dar visibilidade ao que elas têm feito mesmo. Foi um prazer conversar com você, Letícia. Prazer, Thiago, foi ótimo. Obrigada demais pelo convite. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.